Ser homem é ser liberdade e o homem, individualmente, é sua própria escolha. Todavia, a humanidade, ou a ideia de homem, é também escolha humana. Vejamos essa questão sobre dois aspectos. Antes de passarmos à ética do porvir, ainda falando da escolha original, pensemos a existência individual no modelo de existência social. Ou seja, é a ação individual de cada um de nós que faz com que o Estado, a cidade, a universidade, seja qual instituição for, funcione. De outro lado, é porque as instituições, a cidade, o Estado funciona dessa ou daquela maneira que nós fomos treinados a sermos homens e mulheres da maneira como somos. Evidentemente, obedecendo aos princípios daqueles homens e mulheres que nos antecederam. Isso mostra que são duas as escolhas. A minha escolha individual de ser isto ou aquilo, ela está situada numa escolha mais ampla, que também não foi imposta de modo algum, do homem a respeito do sentido do que é ser homem. É por isso que aquele homem, que conforme diz o Descartes, nasceria entre canibais, comeria outros seres humanos com a maior das naturalidades, como efetivamente nós tivemos, no Brasil pré-colombiano. Por outro lado, nós que nascemos no modelo de propriedade, conseguimos conviver com aquilo que nos sobra, pelo menos uma parcela da nossa população, ela tem a mais do que precisa e convive com pessoas passando necessidade. Isso não nos incomoda, porque nós fomos treinados pelos nossos pais e avós no modelo capitalista de propriedade a não pensarmos nisso como um problema. Então, o ser homem em geral e o ser luciano, ou ser individualmente, cada homem, cada mulher, concomitantemente revelam liberdade, revelam escolha. Não é senão por uma escolha que o homem não pode chorar e a mulher chora. Não é senão por uma escolha que menino veste azul e menina veste rosa. Poderia ser qualquer coisa. A menina poderia vestir vermelho, o menino poderia vestir marrom. Qual que é a lógica e por que não? Mera convenção. Todavia, quando se diz que menino veste azul, menina veste rosa, determina-se o modo de ser menino e menina, independente da escolha minha ou da escolha de qualquer menina ou menino que venha a nascer. O homem e a mulher escolhe o ideal, o modelo geral de homem e mulher e tenta levá-lo adiante. E é assim que intergeracionalmente, os preconceitos são ensinados e os valores, travestidos de preconceito, também são ensinados. E é notável que todos eles agem contrariamente à liberdade. A liberdade humana em geral e a liberdade humana individual. Então nós temos um destino, enquanto história humana, de realizar a liberdade para todos, exatamente porque no mais íntimo daquilo que nós somos liberdade, que se revela primeiro, nessa escolha original, que é a maneira pela qual nós mesmos nos escolhemos como sendo aquilo que somos no mundo. O projeto original, aquele projeto que a gente pode ler no Existencialismo e Humanismo, por exemplo, quando Sartre diz que o homem não tem essência, e primeiro ele existe, só então ele se projeta, e essa projeção do que ele pretende ser é o que se realiza como sendo a sua essência. Enquanto humanidade, o ser humano também tem como realização geral a realização da liberdade para todos. O que seria essa realização? Seria a demanda, a resposta às demandas que forem aparecendo. Então, se você tem um mundo machista, e você tem uma demanda por liberdade das mulheres, quando essa demanda passa a ser compreendida, quando ela passa a ser atendida, você tem um passo a mais que a humanidade dá no sentido da realização de seu ser como liberdade, da humanidade como liberdade, como satisfação para todos. A propriedade, por exemplo, ela pode até satisfazer alguns, os proprietários, mas ela deixa de fora aqueles que ficam sem as propriedades. E assim a gente tem a desigualdade social como algo que é real, e que provoca sofrimento, mas que atenta originariamente contra essa liberdade de ser no mundo. É claro que primeiro é necessário garantir o que é básico, as condições básicas, alimentação, moradia, etc. Mas esse caminho da liberdade não vai ter fim. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Aí vem o passo seguinte. Mas a gente quer também educação.
E aí a universidade para todos, e isso não vai ter fim. Casa para todos, luz para todos, moradia para todos, né? No caso, a casa. E assim por diante, terra para quem trabalha nela, a qualidade, né, do serviço nas cidades, asfaltamento, tratamento de esgoto. Isso sim é fundamental, mas isso nasce, segundo Sartre, de uma compreensão de que nós somos escolha original, e que é do nosso ser que aquilo que a gente chama de história arranca seu ser. E por isso, nós somos os únicos que poderíamos efetivamente mudar a história. Porque mudá-la é mudar-nos a nós mesmos, mudar as nossas atitudes. E aí a gente volta para esse plano, antes de falar da ética do porvir, que é uma escolha conjunta, falemos ainda da escolha original. Ou melhor, vejamos o que Sartre tem a dizer na página 700, né, na continuidade daquilo que a gente ainda estava vendo. As condutas detalhadas podem exprimir ou particularizar essa escolha, mas não poderiam concretizá-la mais do que já é. Isso porque essa escolha nada mais é do que o ser de cada realidade humana. Nós somos a escolha, eu retomo. E tanto faz dizer que tal conduta em particular é ou exprime a escolha original dessa realidade humana, pois para a realidade humana não há diferença entre existir e escolher-se. Eu sou as escolhas que eu fiz desde que eu saí do útero. Todavia, até os 2 meses, eu não pude fazer escolhas que fossem minhas, mas ali eu fiz a minha primeira escolha de ser. Escolhas que estão num ambiente muito mais profundo do que aquele cartesiano da escolha racional. E ali sim, a gente tem, né, um cálculo. Mas essa escolha que é feita antes, ela não é calculada, ela é o próprio desabrochar do ser. Então, superada aquela noção vulgar, aquela noção de senso comum de escolha, nós passamos ao plano da escolha de ser, que Sartre chama de escolha original. O acontecimento absoluto se dá no plano ontológico. A escolha original se dá no plano individual. É a maneira muito minha, muito particular, que eu escolhi de ser homem e de mostrar o que é ser homem ao mundo, que é o que cada um de nós faz. Ser homem no sentido mais amplo do termo. Ser mulher, a mesma coisa. Cada escolha que uma mulher faz, ela está dizendo às outras mulheres do como deveria ser o ser mulher. Passando à página seguinte, página 701, a psicanálise, Sartre está opondo, né, as duas psicanálises, ele ainda está falando em relação àquele debate com Freud, uma psicanálise existencial que permite, né, ao lado da psicanálise freudiana, aprofundar ainda mais a questão sobre o que é o homem. Não apenas para compreender o que é o homem, mas para compreender o que é o mundo. Então, paralelamente, concomitantemente, você tem a compreensão do que é o homem, compreendendo o que é o mundo, e vice-versa. Compreender o mundo é compreender o que é o homem. É por isso que Sartre pensa, já nas psicanálises existenciais, eu falei en passant da psicanálise que Sartre faz do Jean Genet e do Flaubert, mas ele desenvolve outras duas, né, a do Baudelaire, a do Mallarmé. Dá para se dizer que Sartre desenvolve uma auto-psicanálise existencial em Le Mot, As Palavras, em Sartre par lui-même, né? Sartre por ele mesmo também, a gente tem ali uma série de elementos que revelam isso. E dá até para pensar numa psicanalização que Sartre faz de Freud, em Freud Além da Alma, né? Que é um texto enorme, que seria um roteiro para um filme, que acabou não sendo possível, porque daria quase uma semana, não, quase mais de um dia, não sei quanto tempo, mas seria um filme enorme. Bom, a escolha original é aquela que faz com que eu seja, em situação, indivíduo. É claro que eu não posso dar um passo além de meu tempo. Então, se eu nasço nos anos 80 e vivo minha adolescência no início dos anos 90, minha juventude nos anos 90, eu não tinha internet. Ponto final. Mas naquele ambiente eu fiz minhas escolhas. Diferentemente, né, com outros instrumentos, os jovens de hoje também estão sendo determinados, como diria aquele modelo marxista, né, de que nós criamos os objetos, nós fazemos os objetos, depois eles se voltam, né, na segunda figura a nos determinar. Não, é num ambiente distinto, de internet, de celulares, de smartphones e etc., que esses jovens fazem escolhas. Como antes de mim, numa época em que sequer telefone havia, com tanta, né, havia o telefone é muito antigo, né, os meus pais, mas não havia disseminado, as pessoas não tinham acesso ao telefone, eles lidavam através de cartas, através de recados em rádio, né, que era uma coisa muito comum.
aquelas rádios AM antigas, em que as pessoas mandavam, né, ligavam para a rádio, mandavam recado, e outra pessoa estava no campo, na roça, ouvindo o rádio e recebia o recado. Então, havia outros modelos, mas as escolhas foram feitas, e é isso que importa, independente do modelo. Então, não há uma evolução humana no sentido de nós fazemos escolhas e os antigos não fizeram. Eles escolheram também. E ao escolherem, eles escolheram o mundo para eles e trouxeram aquele mundo até aquilo que nós somos. É nesse sentido que eu vou retomar da página 700. O fato de que o termo último dessa investigação existencial deva ser uma escolha distingue mais ainda a psicanálise cujo método e aspectos principais esboçamos, que é a psicanálise existencial, que é aquela que se volta para aquilo que eu sou, não do ponto de vista de uma determinação social ou de uma determinação anímica, do tipo aquela compreensão bem de senso comum, né, bem de boteco de Freud, que Freud tem um esquema, um modelo psíquico fechado, e esse modelo é quase mecânico, é o id, o ego, o superego, que mecanicamente define. Não é isso Freud, mas de certo modo o que Sartre quer recuperar é algo para além de Freud, no sentido de afirmar que há liberdade nesse momento mais fundamental e mais constituinte, ou seja, porque a liberdade é originária, ela antecede inclusive a linguagem. As escolhas, que são escolhas de ser, que são escolhas, a escolha original, ela ocorre antes. Por isso, ela é original. Com isso, ela abandona a suposição de que haja uma ação mecânica do meio sobre o sujeito considerado. O meio pode ser, inclusive, o meio no sentido natural de mim mesmo, né? Algo genético. Mas, sobretudo, o meio no sentido dos pais, como se eles tomassem as decisões pelos filhos. Por mais que eles encaminhem, a escolha é feita pelo menino homossexual, que desde do seu ser mais originário é aquilo, revela-se aquilo como liberdade e só é classificado pelo olhar do adulto, do pai e da mãe, que diz isso dele, né? Ele é apenas aquela criança que no padrão do olhar adulto revela algo de distinto do que seria o esperado. O pai quer o filho hétero, normativo, inclusive o macho alfa. E quando ele percebe isso, o problema aparece. Quer dizer, é uma revelação do outro, né? O olhar do outro, aquele que engendra, que faz com que o um se mostre. Então percebam que é a liberdade ao olhar do outro. Não é o espaço físico que determina nada disso e, sobretudo, não é alguma interioridade que essa criança tenha. É escolha. Por isso, não é uma mera mudança de nome, né? O Sartre não está chamando o que Freud chamou de inconsciente de escolha original. Ele está dizendo que aquilo é efetivamente uma escolha, que depois só pode ser assumida ou negada, deve ser assumida ou negada, e é a assunção ou a negação daquela sexualidade, por exemplo, que foi revelada por volta dos 3, 4 anos, ao olhar do adulto, que vai fazer do adulto homossexual ou não. É o fato dele amar homem sendo homem ou amar mulher sendo mulher que fará dele aquilo. É uma escolha de ser, muito mais do que uma escolha, conforme eu disse, racional, né? Que é o que deve ser combatido, como se fosse, eu posso escolher se agora eu vou mudar, não, isso não existe, né? Porque é o próprio ser que revela-se como escolha de ser. Continuando, o meio só poderia agir sobre o sujeito na medida exata em que este o compreende, ou seja, em que este o transforma em situação. Portanto, é impossível você ensinar, né, a homossexualidade. Não tem como ser ensinada, né, de jeito nenhum, porque ela é revelação de ser, é o brotamento involuntário de ser que já revela ao olhar adulto e depois vai ser assumido quando esse indivíduo se torna também adulto, né, quando ele alcança a idade da razão, vai ser assumido em seu ser. Desde a origem, o meio concebido como a situação remete ao para si escolhedor, a eu, a você, né, a cada um dos que veem esse vídeo, como aqueles que escolhem o seu ser. Porque escolheu originariamente continuar sendo. Porque não escolheu a morte, não escolheu o fim, não escolheu a anulação de si, por exemplo. Renunciando a todas as causações mecânicas, renunciamos ao mesmo tempo todas as interpretações genéricas do simbolismo considerado. Uma vez que o nosso objetivo não poderia ser o de estabelecer leis empíricas de sucessão, não podemos constituir uma simbólica universal.
Mas o psicanalista vai procurar desenvolver uma simbólica, enfim, Sartre continua com a sua crítica, isso já estamos na página 701. Eu vou fazer um terceiro vídeo falando especificamente sobre escolha original, mas eu já antecipo que é fundamental, sobre ética do porvir, que é fundamental a escolha original para que a gente possa falar em ética do porvir.